Olá, meus amados, que saudade imensa que eu tava de todos vocês. Eu não vi a hora de poder voltar a estar aqui gravando mais um vídeo para vocês, me comunicando, mandando notícias, dizendo que eu tô muito feliz. Essa mudança foi algo assim maravilhoso na minha vida. Com certeza foi um grande presente que eu recebi do mundo cigano, da minha cigana Soraya, de todos os meus mentores espirituais, né? Justamente nesse mês de maio é o mês ali da nossa amada, da nossa idolatrada Santa Sara Kali. Não se esqueçam de fazer uma grande homenagem para ela. E dizer assim que essa mudança foi algo demais maravilhoso que já me aconteceu. Claro que está tudo ainda muito bagunçado, né? Mas eu quero deixar as pessoas que tiveram maior paciência de esperar que as coisas voltassem ao normal ali, consulentes que estão aguardando ali o seu atendimento. Queria dizer muito obrigada, primeiramente, pela confiança que vocês depositaram em mim, muitos que estão chegando pela primeira vez aqui, né, com a Verta Tir, e que estão pacientemente esperando esse período de mudança, que é um período complicado, é um período que a gente fica sem acesso aos meios de comunicação. Mas eu quero dizer que tudo já está voltando ao normal, graças a Deus, né? Porque a minha vida é essa, é poder fazer esse trabalho com espiritualidade, poder atender todos vocês da melhor forma possível e dizer que eu tô num lugar maravilhoso, que eu gosto muito, eu tô amando esse lugar, é um lugar com muita luz, com muito brilho, com muita... é um lugar mágico, realmente, só o meu povo cigano mesmo para me trazer para cá. E eu vim para cá com um propósito, né, que é de continuar levando aí a cultura cigana, a cultura, o ensino do baralho cigano a tantas pessoas, que eu sei que tanta gente aí, tem uma tribo aí que ama o baralho cigano. Então é para vocês que eu tô fazendo esse trabalho. E é por isso que a gente veio para um lugar melhor, para poder realmente oferecer algo de bom, com mais luz, com mais energia para vocês, tá bom? Então no vídeo de hoje tem a continuidade do estudo individual das cartas ciganas. Eu espero que vocês gostem. Estou muito satisfeita de poder voltar tudo ao normal, tá bom? Deixem aí os seus comentários, deem uma curtidinha no vídeo, deem a curtida também na página da Verta Tir e vamos mantendo contato cada vez mais. Saibam que cada um de vocês mora no meu coração. Esse tempo que nós ficamos afastados, só eu sei, eu fico até emocionada, com vontade de chorar da saudade que eu sentia de vocês, tá bom, pessoal? Então, um beijo grande a cada um e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Amados meus, meu Deus do céu, que saudade, que saudade, que saudade. Pelo amor de Deus, sabe? Até hoje, até agora eu tô tentando entender o porquê de ter ficado tanto tempo assim longe de vocês. Acho que é para mostrar para mim mesma o quanto vocês são importantes na minha vida, o quanto eu preciso de vocês, tá? Fico até emocionada. O quanto esse trabalho com baralho cigano faz parte da minha vida, é a minha essência realmente, né? E o quanto eu não consigo ficar longe disso, tá? As mensagens que eu recebi, que eu tô lendo tudo agora, que ficou quase 15 dias, né, sem eu ter acesso a essas mensagens, então eu tô lendo a demonstração de carinho das pessoas, o quanto os vídeos da Verta Tir têm despertado em tantas pessoas esse fascínio pelo baralho cigano. Pessoas que até então não tinham nem ideia, né, dessa coisa do baralho cigano, e assistindo esses vídeos começaram a despertar, né, para essa coisa, esse fascínio, essa coisa mágica que é o baralho cigano, que há tanto tempo tem fascinado tantas e tantas gerações, tantos povos, né? Para mim é uma gratidão eu poder, uma satisfação imensa eu poder também estar contribuindo para que isso aí seja cada vez mais divulgado e perpetuado, né? Essa cultura do povo cigano, este povo maravilhoso, que eu só tenho que agradecer. Bom, então, pessoal, vamos ao que interessa, né? Nesse vídeo de hoje nós vamos então dar continuidade ao estudo das cartas ciganas, né, do baralho cigano, ao estudo individual de cada uma delas, lembrando, né, que isso que eu estou passando aqui são algumas informações de cada carta. Vocês vão estudando, vão buscando informações. Claro que as informações acabam se repetindo,
mas também no decorrer do jogo, no momento que vocês começam a jogar, que vocês já vão tendo mais interação com a técnica e com a intuição de vocês aliado as informações que os mentores espirituais de vocês vão passando, vocês vão vendo que essas cartas também vão adquirindo sentidos próprios de acordo com a jogada, de acordo com o momento, de acordo com o consulente, tá? Então, para nós começarmos, nós vamos passar para a carta número 13, que é a carta da criança. Essa carta da criança significa o quê? O nosso lado mais verdadeiro, o nosso lado mais puro, mais espontâneo, representa também o quê? A ingenuidade, né? Representa a nossa pureza, a criança que habita dentro de cada um de nós. Significa que nós, em determinado momento da nossa vida, naquele momento ali da jogada, significa o quê? Que nós temos que estar abertos para as novas oportunidades que se abrem para a nossa vida, como se nós fôssemos crianças e estivéssemos vislumbrando um novo mundo, um mundo de pureza, de esperança, de alegrias, né? Pode também significar a infância e pode significar também os filhos, o filho do consulente, né? Então, essa carta número 13 também lembra a importância que nós temos, né, de buscar dentro de nós essa alegria, o nosso otimismo, encarar a vida com alegria, com otimismo, para que nós possamos então iniciar aí novos projetos, novos planos para a nossa vida, né? Quando essa carta está relacionada ao amor, ela pode representar também uma gravidez, obviamente, né? Claro que juntamente com outras cartas, como cegonha, como lua, né? Jovialidade, pureza nos sentimentos, pureza nas intenções. Pode significar também um parceiro que precisa ser um pouco mais maduro, significa um parceiro também um tanto quanto imaturo, um quanto infantil, que não sabe muito bem desenvolver aquilo que ele quer, né? Pode representar também uma certa irresponsabilidade também, né? Então, tudo isso nós temos que ter com relação à carta da criança. E com relação aos orixás, significa erês, os erês, né? As crianças no mundo afro, né? Na cultura afro. Bom, pessoal, então agora nós vamos para a próxima carta, que é a carta da raposa, a carta número 14. Aqui nesse deck ele tem o nome de carta das armadilhas, né? Porque justamente é isso. É uma situação em que o nosso consulente ele deve ficar atento, ele tem que ficar esperto, né? Requer esperteza por parte do consulente ou da nossa parte, se nós estivermos jogando. Requer uma certa esperteza, nós temos que estar atentos com uma determinada situação ou com determinadas pessoas, né? Por quê? Porque pode indicar o quê? Uma armadilha, uma emboscada, né? Alguém querendo nos prejudicar. Então, requer muita atenção, né? A raposa requer isso. São situações em que nós temos que saber lidar, não só com as pessoas, mas com as determinadas situações também, né? Para que nós não sejamos vítimas de trapaças, né? De mal entendidos, enfim. Então, nós temos que agir com muita cautela, com muita prudência, né? Principalmente com relação a pessoas novas que chegam na nossa vida, novos amigos ou até mesmo negócios novos que nós vamos fechar, projetos novos que nós queremos empreender. Então nós temos sempre que levar em conta essa atenção, esse cuidado especial. Lembrando que essa carta número 14, a carta da raposa, ou aqui como a carta das armadilhas nesse deck, representa o 9 de paus, né? Então o 9 de paus, para quem costuma utilizar os naipes aí na leitura dos seus jogos, representa também o quê? Um certo desânimo, né? Um certo desgaste frente a determinados obstáculos. Por isso que é preciso que você haja com mais firmeza numa determinada situação, porque a sua tendência é ficar desanimado,
né, nessa determinada situação em que você tá vivenciando, porque é o 9 de paus. Então você precisa vencer essa dificuldade, esse desânimo, né? Você precisa mudar a sua sintonia de pensamentos, porque você precisa ter a certeza de que você está ali para vencer e que você precisa vencer, né? No amor, eu diria que essa carta pode representar uma certa traição, uma certa deslealdade com relação ao sentimento da pessoa que está em jogo ali, né? Do seu parceiro, enfim, da pessoa que está em jogo na relação. Então é preciso que você não seja tão ingênuo a ponto de você se deixar enganar, né? Por essa pessoa. É uma pessoa que pode estar desconfiada também com relação a você, né? Alguma coisa ali fazendo com que haja um certo clima de desconfiança e que não haja uma total harmonia de sentimento nessa relação, né? Então é preciso que você tenha cautela com determinadas pessoas, ou que alguma pessoa também está tendo uma certa cautela, está sendo cauteloso com você também, né? Eu vejo basicamente isso, né? Então que você tem que ter astúcia. Eu não vejo necessariamente uma carta no aspecto negativo, não. É uma carta que ela vai representar que você deve estar atento, que você tem que ter mais uma atitude mais forte perante a situação que você está vivendo, que isso vai ser um aspecto positivo para você, né? Então eu não vejo a raposa necessariamente como algo negativo em algumas situações. Bom, então estamos agora aqui com a carta do urso, e que nesse deck, né, a carta número 15 tem o nome de As Falsidades. A carta do urso é uma carta muito polêmica, porque as pessoas muitas vezes ficam em dúvidas, né, de que forma que vão interpretar essa carta, porque normalmente, o urso é falsidade, o urso é inveja, o urso é olho grande, né, bem como tá nesse deck aí, aquele olho grande, aquela inveja e tal, e as pessoas se prendem aí. Só que quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo que as coisas têm um pouco mais de informação, né? Os decks, alguns ficam muito limitados nisso aí, mas a gente precisa... Tudo bem, pode utilizar aquele deck, como eu utilizo esse deck aqui, só que em determinados momentos do meu jogo, eu sei que ele não vai ficar só no limite ali da inveja do olho gordo, do olho grande, porque essa carta número 15 não significa necessariamente só isso, né? A carta do urso significa assim, a palavra-chave principal é a falsidade, realmente. Mas ela também, por incrível que pareça, pode indicar o quê? A maternidade, aquela mãe superprotetora, né? A mamãe ursa, aquela mãe superprotetora que quer os filhos por perto, que quer proteger os filhos, ela pode indicar isso aí. A carta número 15 indica o quê? Também uma química sexual. É um aspecto bem positivo, então não é só aquela coisa da falsidade, né? Então por isso da importância de nós conhecermos e buscarmos mais informações com relação ao significado das cartas, porque as coisas não ficam tão estáticas assim, tá? Então essa carta aí indica o quê? Indica que um homem que tem uma química sexual muito grande, um apetite sexual muito grande, é aquele homem muito ciumento, possessivo, é um homem um certo... meio fortão, aqueles homens fortões, cabeludões, né, peludos, enfim, possessivos, que têm um apetite sexual muito forte. Pode significar também uma tristeza, uma certa reclusão, tá? Enfim, ela tem milhares de interpretações, e é aí que as pessoas muitas vezes se perdem. Nossa, o que eu vou fazer? Agora apareceu a carta do urso, o que eu vou dizer? E muitas vezes não fecha, por quê? Porque o teu conhecimento com relação ao significado daquela carta está muito limitado. E aí tu acaba te perdendo no que pode ser representado realmente por essa carta, né? Essa carta número 15, carta do urso ou a carta das falsidades, como ele está aqui, ele representa o 10 de paus, que é o que? Um estresse também. Então pode significar uma situação estressante, um trabalho estressante, que não tem nada a ver com inveja, que não tem nada a ver com olho grande, tá? Um excesso de responsabilidade. É um momento em que a pessoa deve refletir um pouco mais a respeito dos limites, dos próprios limites dela, limites físicos mesmo, né? Aquelas pessoas que estão trabalhando demais, que estão se desgastando, que estão se doando demais para uma determinada atividade. Então que ela deve parar, é um momento ali que ela deve cuidar um pouco mais
do interior dela, né, do físico dela, das ações, dá um real valor para a vida, né? E por ela representar também a questão da inveja, significa em algumas situações, a base dela é a questão sim da inveja, que ela fique um pouco mais em silêncio com relação aos projetos, aquilo que ela tende a desenvolver aí no futuro, que ela fique um pouco mais em silêncio, né? Sobre as conquistas ou sobre os projetos, para evitar aí sim um olho grande, né? Então também ela tem um pouco ali um pouco como se a carta fosse da raposa, aquela questão da prudência também, de ser um pouquinho mais prudente, um pouquinho mais cauteloso, né, com as coisas. E também significa com relação às pessoas ali, a homem ou a mulher, mas principalmente a homem, aquele homem tanto quanto agressivo, né? Aquele homem muito ciumento, com um certo tom de uma certa falta, inclusive, de respeito em função desse excesso que ele tem, né? Que é essa agressividade, esse impulso sexual muito forte também, né? Então é isso aí, né? O urso é sim um inimigo oculto, né? E que você deve ter cuidado então com falsos amigos. Este é o significado principal dessa carta, né? Pessoas que passam a ideia de serem pessoas confiáveis, mas nem tanto, né? Que se elas tiverem que puxar o teu tapete, elas vão puxar assim, sem a menor dó nem piedade, né? Por outro lado, se essa carta tiver ali uma carta do cão, ou cartas mais positivas, né? Carta de estrela, por exemplo, pode significar o quê? Que são amigos que estão te defendendo arduamente, né? Que eles estão ali te protegendo, amigos tanto encarnados como os desencarnados, amigos espirituais. Por isso que eu disse, se estiver junto da carta das estrelas ou a carta da torre, tá? Pode indicar isso, uma forte proteção espiritual também. Eu sempre vejo essa carta do urso também com essas interpretações de proteção espiritual. Bom, aqui tem uma carta que eu amo muito, eu amo de paixão essa carta, que é a carta da estrela. Aqui tá como carta da sorte, né? A carta número 16. O que significa essa carta? Significa, é uma carta, é considerada a carta mais positiva do baralho, né? Do baralho cigano, a carta da estrela. Significa então tudo que é de mais positivo, é aquela luz, é o nosso anjo da guarda, a nossa proteção espiritual. Significa que nós estamos num momento de sorte, como diz aí o nome dessa carta, um período absolutamente positivo, é a força espiritual que nós temos, né? É aquela estrela guia, são os nossos conselheiros, os nossos mentores espirituais, né? Então é uma carta que com a ajuda dele nós temos, de todos os nossos mentores espirituais, nós temos a possibilidade de superar os obstáculos e concretizar a realização dos nossos sonhos. Então se essa carta vier rodeada de cartas negativas, ela pode sim diminuir e muito, ou até mesmo ocultar totalmente o efeito dessas cartas negativas, tá? Então é uma carta que tem um simbolismo muito forte de sorte, de proteção, de paz, de inspiração, aquelas pessoas que precisam, nossa, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida, que guinada que eu vou dar na minha vida. Então essa carta aí inspira isso, que é um momento em que você está com muita inspiração e que você vai ter muito êxito, muita conquista, muita felicidade, né? É uma carta que pelos naipes ela representa o 6 de copas, né? Então, o 6 de copas significa o quê? Que você tem alegrias, mas essas alegrias estão muito ligadas ao seu passado, que você está vivendo das alegrias do passado e que você precisa começar a levar adiante, projetar isso aí para o seu presente, para o seu futuro, para que essa alegria se renove na sua vida, né? Te acompanha aí para os dias futuros, né? Então, que você é o dono do seu pensamento no sentido de poder projetar algo positivo para você, né? Então essa carta também está muito ligada à sua fé, à sua espiritualidade, o quanto você está convicto dessa sua ligação com o seu mundo espiritual, né? Com os seus amigos ali espirituais desencarnados, né? E
Na carta referindo-se ao amor, é um aspecto extremamente positivo, né? Significa então que é uma relação que vai dar muito certo, né? Que tem tudo para dar certo, até porque é uma carta, talvez uma relação que já tem alguma questão kármica. Então é uma relação que já veio para dar certo porque ela já tem esse acordo com a espiritualidade, né? Se ela estiver, como eu disse, ela pode muito bem aplacar os efeitos das cartas negativas, mas em algumas situações ela pode significar o quê? Que como ela indica espiritualidade, significa, se ela estiver ali junto da carta da lua, por exemplo, alguma carta mais ligada, né, ou a carta das nuvens, pode ser também uma obsessão espiritual que você possa estar passando, né? Ou com pensamentos negativos, com a presença de inimigos espirituais na sua vida, né? Então é uma carta positiva, mas ela tem esse grande grau aí de espiritualidade que você precisa ficar atento, né? Mas basicamente é uma carta extremamente positiva e da qual eu amo de paixão. Bom, aqui nós temos então a carta da cegonha, que nesse deck aqui tá com o nome de carta de As Novidades, né? Eu gosto muito dessa carta também, porque para mim ela representa a novidade, mas é uma novidade no aspecto positivo, ela indica mudanças, né? Mudança de endereço, de residência. É incrível, pessoal, que eu já tô nesse processo de mudar de endereço, já desde o finalzinho do ano passado, lá em outubro do ano passado, né? E saía muito, assim, eu lembro que eu não jogava, mas a carta da cegonha aparecia muito na minha mente, assim, logo que eu acordava de manhã, me vinha a carta da cegonha. E eu tinha esse presságio, nossa, em breve eu vou me mudar, em breve eu vou me mudar, né? E aconteceu, assim, que realmente eu estava até procurando locais, e aí no momento que eu desencanei, que eu disse, para, eu não vou ficar tão nessa estresse de ficar procurando imóvel, porque é complicado mesmo. Até que aconteceu aí a mudança, né, para um local absolutamente positivo, que eu nem melhor até do que aqueles que eu estava desejando na época. Então essa carta é uma carta que eu vejo muito como algo positivo, e também algo positivo, o que significa? A maternidade, a gravidez, né? Então são novas oportunidades, são novos caminhos se abrindo, são novos objetivos, as pessoas que estão aí em busca de um novo objetivo, de uma nova oportunidade, essa carta representa isso, é uma nova fase na vida de uma pessoa, né? Então são sempre mudanças, e mudanças positivas, né? No aspecto do amor, então, como eu já disse, ela representa essa gravidez, a fertilidade, né? E se tiver, então, junto da criança, ali da carta da criança, não tem a menor dúvida, né? Então, é uma carta que eu gosto muito. Ela representa a rainha de copas, que é a figura daquela mulher que indica muita bondade, sentimentos muito bons, aquela mulher protetora, aquela mulher intuitiva. Então, aí também muitas vezes eu vejo essa carta 17, a carta da cegonha, como sendo também a carta que representa a mãe, porque a rainha de copas tem esse aspecto mais sentimental, né? De proteção, de bondade, de sentimentos, de se doar. E a carta da cegonha também representa a gravidez, então ela representa também a figura materna, né? Então eu vejo também sempre essa carta aí. Claro que vai tudo depender ali daquele momento da intuição, como eu sempre falo isso para vocês, né, pessoal? E não adianta eu falar, não adianta eu escrever nem desenhar, isso aí é uma coisa que vocês vão sentir. Na hora que vocês estiverem vivenciando isso aí, vocês vão lembrar, nossa, é bem aquilo que a Verta falou mesmo, é a minha intuição agora agindo, e as coisas estão fluindo, estão indo com a maior rapidez, eu consigo fazer a leitura assim, não tem aqueles trancos ali que a gente empaca numa carta e não consegue. Não, de repente pode botar a carta que puser na tua frente, que tu vai saber interpretar e entender o que ela está querendo dizer para ti ou para o teu consulente, tá? Então a carta da cegonha, como todas as cartas, tem diversos significados, mas basicamente é isso aí que eu passei para vocês. Bom, aqui estamos então com a carta do cão, ou a carta do cachorro, ou a carta do aliado, como representa aqui nesse deck, tá? O que significa isso? É aquele amigo fiel,
aquele amigo no qual nós podemos confiar, alguém com quem se pode contar, que nos defende, é aquele aliado, é aquele parceiro mesmo, aquela pessoa legal, né? Nos naipes, a carta do cão representa o 10 de copas, então representa o quê? Um sucesso, né, por algum trabalho realizado, representa uma felicidade. Então, essa carta é o símbolo da fidelidade, da amizade, do companheirismo, né? Mesmo que nós tenhamos alguma dificuldade num determinado momento da nossa vida, quando essa carta aparece, significa que nós vamos ter a ajuda de alguém que vai nos ajudar a sair daquela situação difícil, de que nós não estamos sozinhos, porque vai ter alguém realmente fiel ali, alguém amigo que vai nos trazer, né, essa ajuda. Digamos que essa carta esteja ligada ali junto à carta da cegonha, que nós já vimos anteriormente. Então é uma mudança que vai acontecer com a ajuda de um amigo fiel, né? Ou que é a nossa mãe, né, representando ali a cegonha, nos dando essa ajuda, sendo nossa grande aliada, fazendo com que nós possamos superar dificuldades. Enfim, né, vocês vão começar a jogar aí com as combinações das cartas, né, à medida que vocês forem vendo as coisas, né. Então, são amigos com os quais nós podemos contar. No amor significa o quê? É um amor com uma pessoa, um amor de extremo companheirismo, de extrema lealdade, é alguém que te aceita do jeito que tu é alguém que te apoia em qualquer situação, aquela pessoa assim, vamos fazer uma viagem? Vamos, a pessoa está sempre topando tudo, a pessoa está sempre, sabe, sendo legal, te entendendo, te apoiando. Então, é o tipo de situação ali muito legal. Mas também e muitas vezes eu interpreto, porque vem no momento do jogo para algumas pessoas, que quando essa carta sai no amor, também significa o quê? Que é uma pessoa que não quer muito envolvimento, ela quer mais uma amizade, ela gosta da pessoa, mas é um gostar em termos de amigo e não aquele gostar de paixão, de envolvimento, de querer algo mais efetivo em termos de amor. Mas é uma pessoa que gosta no nível mais de amizade, tá? Mas que é companheiro sim, que valoriza, que respeita, mas não está muito afim de envolvimento afetivo. Muito cuidado, porque pode aparecer isso aí e vocês vão sentir, tudo vai depender da energia do consulente de vocês, tá? Claro que se vier ligado aí com uma carta negativa, significa que é um amigo falso também, né? Um amigo fofoqueiro. Se vier perto de uma cobra, por exemplo, é um amigo fofoqueiro, um amigo aí que tá te traindo, um amigo, né, que tá aí falando de ti pelas costas. Se vier junto de uma carta como o urso, por exemplo. Então fiquem bem atentos com relação a isso. Se vier junto de uma carta da raposa, que vocês têm que ficar atentos aí com determinados amigos, tem que ser mais espertos, ou um amigo aí que está agindo com esperteza, né? Então aí vocês vão começar a fazer essas jogadas e entender as situações, como que elas se apresentam no jogo. Então é importante o conhecimento individual de cada carta, sim, para que quanto mais vocês tiverem entendimento do significado dessas cartas, mais fácil vai ser as combinações que essas cartas vão ter nos jogos em que vocês começarem a fazer, quando vocês te colocarem mais cartas, 2 cartas, é o que eu sempre digo, vão treinando com 2, daqui a pouco com 3, com 6, com 9, daqui a pouco façam lá as jogadas que eu já ensinei para vocês, né, os vários tipos de tiragens ali que eu já ensinei, de repente já passem para uma mesa real, que aí é o ápice do jogo, né, do baralho cigano, enfim, tá? Mas não deixem de estudar, pessoal. Estudem aqui os vídeos da Verta Tir, estudem outros vídeos que tem aí no YouTube, façam pesquisas aí, comprem livros, enfim. Claro que vocês vão ver que algumas informações, como eu já disse, vão se repetir, tá? As palavras-chave ali das cartas, claro, elas têm que se repetir, porque nós temos que ter um embasamento, mas a partir dali, mais informações vão surgindo também. Então é importante que vocês estejam sempre aprendendo. O oraculista, o cartomante, ele não deixa de aprender jamais. Nunca um oraculista pode dizer, não, eu já sei tudo, agora eu não preciso. Não, sempre ele tem que estar estudando, sempre ele tem que estar aprendendo, porque cada situação é uma situação, cada pessoa, cada consulente é um consulente, cada consulente vem com uma vivência, com um histórico de vida diferente, então você tem que saber entender aquela energia que está ali na hora do jogo, tá bom? Então é isso aí, meus amados. Não esqueçam, né, de dar uma curtidinha aí no vídeo, deixar os seus comentários.
Existe a continuação aí da série até a carta número 36, tá bom? Então fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Um beijo grande em todos vocês e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!